Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui nessa noite tão importante. Quero saudar aqui meus companheiros e companheiras de luta, de batalha, de plenário, de comissão. Saudar também o nosso querido Gozzi, desejar a ele uma plena recuperação, que logo a gente vai estar junto nas trincheiras. E saudar esses 10 anos da Pública, uma central que tem tido um trabalho fundamental na defesa dos direitos dos servidores públicos, de uma concepção de Estado democrático de direito, numa concepção de serviços públicos. E é sempre bom a gente pensar que quando a gente tem a Constituição de 88, quando ela foi desenhada, o serviço público ele tem um papel estratégico fundamental, porque ele garante os direitos fundamentais através de políticas de longa duração. O servidor público ele também tem o dever de fiscalizar o erário público, ele tem o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação, inclusive fazendo isso contra as ordens do seu superior. Por isso que é tão importante esse Instituto da Estabilidade. E é muito bom a gente relembrar que antes da Constituição de 88, na nossa história recente da República, um pouco mais de 130 anos, o que a gente tinha era o aparelhamento do Estado. A gente tinha uma lógica de fisiologismo, de indicação, de apadrinhamento, e o servidor público, os serviços públicos, eles vêm na contramão, democratizando de fato as carreiras e essa ideia de Estado. Por isso que nesse contexto, nessa quadra histórica que a gente atravessa tão desafiadora, hoje o Brasil foi novamente sancionado enquanto Estado soberano. A extrema-direita ela tem como alvo a destruição dos serviços públicos. Por isso que a gente tem tido tantos ataques, e isso vem aumentando em governos. A gente vê a administração do governo Tarcísio de Freitas, como ele vem tratando os serviços públicos, os servidores. A gente vê isso também no Zema, em Minas Gerais, em tantos aqui no Distrito Federal, com o Ibanez. Então, o quanto é importante uma central como a Pública nesse momento, nessa quadra histórica que a gente atravessa. E só para falar um pouco das lutas deste ano, junto, o Mozap também está aqui, que faz um trabalho tão importante em defesa do nosso direito, a gente ter controle do nosso tempo, que é quando a gente se aposenta, que é o direito de se aposentar com dignidade. A gente enfrentou a PEC 66, uma PEC que nasce no Senado, vem com essa falácia de, mais uma vez, dar um calote no pagamento dos precatórios, e ainda tinha colocado 2 jabutis, que era uma nova reforma da Previdência, piorando a reforma de 2019 do Bolsonaro, e ainda criando uma espécie de DRU municipal, flexibilizando os gastos mínimos para saúde e educação até 2032. Esse texto foi aprovado assim no Senado. Veio para a Câmara, a Érica estava na CCJ também no ano passado, fizemos uma luta junto com a Pública, junto com tantos sindicatos, para a gente poder retirar a reforma da Previdência do texto. Conseguimos essa vitória importante. Aí aberta a comissão especial e eles tentaram novamente devolver a reforma da Previdência. A Pública, junto com o Mozap, junto com outros sindicatos, federações, estiveram nessa linha de frente. A gente conseguiu ali, junto com o Rogério, que fez um trabalho pelo governo assim fundamental. O governo veio junto contra essa reforma da Previdência. A gente conseguiu que não fosse votado esse texto dessa forma na comissão especial, e depois também derrotamos isso no plenário. Mas a gente conseguiu avançar nessa questão, avançamos também na questão dos pisos mínimos para a saúde e para a educação, garantindo
que os municípios precisam fazer esses investimentos, mas seguiu para o Senado ainda a questão dos precatórios sem prazos para o pagamento. O que a gente entende que seria a 8ª vez que isso é mudado na Constituição. É um absurdo, a gente segue lutando contra. Hoje mesmo, a OAB fez uma nova nota técnica contra a PEC 66, falando do escândalo que ela significa. Então, a gente vem fazendo essas lutas muito importantes, a gente está com as nossas ações lá no STF, para acabar com o confisco de quem recebe abaixo do teto do INSS. Hoje foi eleito o novo presidente do STF, que é o ministro Fachin. A gente está com uma esperança renovada que a gente possa resolver essa situação no STF, porque é dele o voto divergente do ministro Barroso, que declara inconstitucional o confisco abaixo do teto, e isso nos fortalece para que a gente possa andar com a nossa PEC 6, a pensada. Estamos fazendo essa luta para que ela seja pensada, a PEC 555, e a gente possa acabar com esse absurdo, que é você nunca parar de pagar esse fundo previdenciário. Então, são várias as lutas que a gente vem fazendo, e uma delas, hoje, novamente, estive com o presidente Hugo Mota falando da importância de a gente colocar em regime de segundo turno de votação o projeto do Descongela, que é um projeto que ele resgata para todos os servidores públicos do Brasil inteiro, de todas as carreiras, os 583 dias que nos foram roubados durante a pandemia pela LC 173 do Bolsonaro e do Guedes. E a gente vem fazendo essa pressão no Colégio de Líderes. É muito importante que vocês também articulem essa luta junto ao Colégio de Líderes. Amanhã a gente tem um novo Colégio de Líderes pela manhã. Então, novamente, a gente vai fazer uma incidência para que ele entre e seja votado em segundo turno. E é pedagógico a gente pensar nessa questão do Descongela, que a gente está muito próximo dessa vitória na Câmara, porque o relator do Descongela foi o deputado federal o que fez, né, o congelamento da LC 173 foi o deputado Pedro Paulo. Ele que foi o relator, e ele é o relator dessa farsa, que a gente chama de farsa da reforma administrativa. Então, a gente o conhece muito bem, a gente sabe qual é a concepção dele de Estado, como que ele se relaciona com os serviços públicos. Hoje a gente teve uma reunião bem extensa pela manhã no grupo de trabalho da reforma administrativa. O que vem, a gente ainda não teve acesso ao texto, o que vem por aí, as propostas que ele tem falado, é ampliar ainda mais o fim do regime jurídico único, criando, inclusive, novas categorias, como um concurso público com tempo limitado de 10 anos. Criando essa jabuticaba. Ele fala, por um lado, que quer combater os supersalários e os privilégios, mas a gente precisa olhar com lupa, porque lá no meio disso existe o ataque às carreiras de todos os servidores. A questão das promoções, dos quinquênios, dos anuênios. Então, além disso, a gente não sabe como, mas ele ainda diz que vai apertar a questão da avaliação de desempenho e também do estágio probatório. E também fala de uma criação de uma regra maior ainda, avançando para essa ideia da meritocracia, que tem várias coisas ruins, mas uma delas é você precarizar ainda mais a ideia de paridade e integralidade. Toda vez que o governo tem uma política de bonificação, os aposentados e pensionistas ficam fora. Então, isso é algo gravíssimo e que a gente vai fazer a resistência, a gente vai precisar muito mais ainda da pública atuando, porque o presidente Hugo Mota diz que vai votar esse projeto ainda nesse semestre. Então, a gente começa esse semestre
celebrando, reunindo forças, mas sabendo que a gente tem muita luta para fazer e com uma oportunidade única, uma janela única de conseguir conquistar vitórias. Eu acho que eu quero encerrar a minha fala com isso. Esses tempos de muitos extremos, é o extremo climático, é o extremo da política, às vezes pode dar medo, o que é muito ruim porque nos paralisa, e por um outro lado achar que as coisas não podem ser mudadas. E as coisas sempre podem ser mudadas, porque o nosso tempo é um tempo histórico, é um tempo que está sendo assim. Então, a gente precisa fortalecer a nossa organização, retomar os nossos direitos que nos foram roubados e avançar. E eu não tenho nenhuma dúvida que com o governo Lula a gente consegue e conseguirá esses avanços. Então, meu carinho, eu me sinto aqui em casa, porque eu sou professora, 20 anos de chão de escola pública, fiz toda a minha formação política através de atuação dos sindicatos, então entrei na prefeitura com 19 anos, então me sinto aqui entre os meus e as minhas, me fortalecendo para que a gente possa ir com tudo para esse segundo semestre de 2025. Viva a Pública!